Erros comuns que acontecem quando a gente está tentando melhorar aqui, né, que a gente chama de melhorar, enfim, a comunicação do nosso casamento. Então, quais são alguns erros que a gente recai, né? Então, vamos começar aí disso que eu já comecei falando ali. Será que muito diálogo é a solução para o casamento, né? Então, a maioria de nós já vem com essa ideia pronta que o maior problema do nosso casamento, um dos maiores, é a nossa falta de diálogo, falta de comunicação, enfim. Só que, na verdade, o que está faltando nesse casamento, em que a gente acredita que está faltando diálogo, o que está faltando de verdade é conexão. Estamos desconectados. Consequentemente, quando não há conexão, também não há intimidade, tá? Agora o que a gente pensa, assim, é natural que a gente pense assim, né? Porque também a gente viu. Primeiro, essa é uma conversa universal, essa fala, né? O maior problema do casamento é diálogo. Se você resolveu o diálogo, você resolve o casamento. Segundo, nós vimos, a maioria de nós viu os nossos pais com problemas no casamento, e muitos deles com problemas do diálogo, dificuldade de compreensão. A gente viu outras histórias, tios, avós, pais, enfim, muitas vezes, muito se ouve falar sobre essa questão do diálogo. Os homens tendem a ser mais calados, silenciosos, alguns são mais agressivos, né? Então, a gente cresce muito com essa questão assim, o problema é que o homem, ele não fala, o problema é que ele não escuta, o problema é que ele não entende, mas a gente não entende o que veio antes e que está gerando todo esse problema. É a falta de conexão. Inclusive lá, mais pro final dessa aula eu vou falar o que ajuda você a se conectar com o masculino, né? E o que ajuda a se conectar com o feminino também, dentro de todo esse processo. Além de tudo, há uma grande diferença entre homens e mulheres, no sentido de que as mulheres tendem a sentir uma necessidade maior de verbalizar muitas coisas, de conversar, e muitas vezes é diferente dos homens. Tem homem que gosta muito? Tem, mas né, é mais natural que as mulheres tenham essa necessidade, às vezes, maior do que os homens. E muitas vezes essa nossa necessidade de verbalizar, ela é quase que assim, nós queremos desabafar, nós queremos compartilhar. Muitos dos homens não são assim, eles não aprenderam também muito sobre falar sobre as emoções, porque isso vem já do feminino ferido nos homens também, que é essa dificuldade de falar sobre emoções, né? Então, muitas vezes eles se fecham e ficam em silêncio. É muito comum que os homens, por causa da própria criação, das dores que eles têm também, quando eles não conseguem se expressar, né, eles ficam calados, eles se fecham e não gostam de falar sobre sentimentos. Então, tudo isso, né, são características, às vezes, dos homens, e não significa necessariamente que eles estão com raiva. Já pra gente, muitas vezes, assim, quando eu fico com raiva, quando eu não me sinto ouvida, quando eu sinto que aquilo que eu tô falando não tá sendo valorizado, eu fico com raiva e me fecho. Então, o meu silêncio, gente, o silêncio dos homens, eles carregam uma potência, sabe? O silêncio dos homens, historicamente, antropologicamente, é profundo isso, sabe? Os homens, eles foram, assim, se a gente for pensar antropologicamente mesmo, né? Os homens iam para a caça. Lá, né, dentro do processo de evolução. Eles precisavam, muitas vezes, se articular, né, ter estratégias de como que nós vamos conquistar essa caça aqui. Muitos deles tinham que ficar em silêncio. Os homens são mais silenciosos. Eles tinham que ficar em silêncio para fazer aquilo que eles precisavam fazer, para caçar, para não espantar a presa, para fazer todo esse movimento. É muito mais natural. Já as mulheres ficavam, vamos pensar dentro de aldeias, né? Juntas, cuidando daquilo, né? Das pessoas ali, das crianças, e elas falavam, né? Então, gente, isso foi formando também toda uma estrutura, né? Os homens são silenciosos. E o silêncio dos homens carrega muitas questões. Além de uma própria formação disso tudo, eles precisavam ficar em silêncio para executar determinadas tarefas, para trazer a caça para casa, né, muitas vezes. Outras vezes, esses homens também foram muito calados, silenciados, porque homem não chora, porque homem isso, porque homem aquilo. Então, o silêncio dos homens, gente, carrega dores profundas, sabe?
e que muitas vezes, quando nós não olhamos para isso com respeito, a gente vai transpor pra gente. A maioria de nós fica calada quando tá o quê? Com raiva, né? Quando tá com raiva. Já não é assim pra eles. Muitas vezes. Pode ser que eles fiquem também, né? Então aí eu começo a projetar a minha dor. Tá calado por quê? Né? Não quer falar por quê? Então, pra gente, muitas vezes, esse silêncio é interpretado como vai bater lá na minha dor de rejeição como desprezo, né? Como algo que não tá nem aí pro que eu tô falando. Eu falo isso, eu tenho um marido muito calado. Quantas vezes eu falo sozinha? Falo. Mas eu já sei que eu vou falar sozinha mesmo, eu falo. O que eu tenho que falar, eu falo. Eu já conheço meu marido. Ele é assim, não adianta. Eu falo o que eu tenho que falar e muitas vezes fica parecendo assim. Às vezes ele nem levanta, nem me olha, mas eu sei que ele tá me escutando. Aí no outro dia, às vezes ele vai lá e faz aquele negócio. Fala assim, isso aqui, aquele negócio. Eu falo, no início eu falava, eu achei que você nem tinha ouvido. Depois eu entendi, né? Então assim, é sobre também compreender os limites do outro. Mas tá, não é ruim ser tratado assim. Não. Se eu souber o meu valor, não se eu tiver passado pelas minhas curas. E se isso pra mim não me afeta, porque eu sei o meu valor, eu sei quanto meu marido me valoriza, eu sei o quanto meu marido tá sempre disposto a fazer o melhor dele, por mim, pela nossa família. É sobre o movimento dele, tá tudo certo. O importante é que funciona, né? Então, dentro desse momento, né, então as mulheres muitas vezes querem dialogar, porque na verdade, muitas vezes não é só o diálogo que nós estamos querendo. Nós queremos ser ouvidas, nós queremos ser validadas. Isso tem a ver com o feminino. E às vezes é melhor a gente buscar isso com outras mulheres do que com outros homens. Compreende? A gente tem um grupo lá da nossa mentoria, que é claro que não é todo mundo que fala, muitas não falam, apenas vão interagindo ali, mas que é muito natural e que a gente fala, que a outra fala, que uma responde, que a outra acolhe, que a outra... Isso é mais natural pra mim. Se fosse um grupo só de homens, acham que seria daquele jeito? Não. Sabe? Não seria. Porque assim, porque funciona diferente. É melhor ou é pior? Não, é diferente. E a gente precisa compreender isso, né? Mas então, muitas vezes, a gente precisa saber, eu preciso ser ouvida, ser validada, ser não sei o quê. Procure o lugar certo para fazer isso. Muitas vezes você vai tentar colocar isso no seu casamento e muitas vezes isso vai acabar sendo um problema, né? Agora, claro que tem que dialogar, tem. Na verdade, eu acredito que o diálogo são ajustes, a gente precisa fazer ajustes de maneira assertiva. Só que muitas mulheres aí ficam convidando para essa conversa, para esse diálogo, ou também, muitos casais dialogam muito. Eu já tive um relacionamento que a gente conversava demais. Nossa, era um diálogo maravilhoso. Mas só conversa do nada pro lugar nenhum. Nada pro lugar nenhum, né? O cara me traía, o cara fazia o que queria comigo, de gato e sapato. Mas a gente conversava, quem via a gente conversando, dialogando, achava assim que a gente era um casal super conectado, né? Então, e não éramos totalmente desconectados. Então, muitas vezes a gente fica nos jogos psicológicos também, nas conversas, nas distrações, conversando coisas que não vão levar de fato a nada e não tem problema. Contanto que a gente sabe que é isso, ok, também a gente conversa dessa maneira. Mas o mais importante desse diálogo, né, também, e o maior erro de todos quando a gente fala de diálogo é ficarmos nos jogos psicológicos. O que é os jogos psicológicos? Quando eu me relaciono com você, com o outro, com meu marido, a partir das minhas dores e ele também. Então o que a gente faz? Eu não me sinto vista quando ele não me responde, digamos. Eu ativo a minha dor de rejeição. Aí eu olho pra ele e falo assim, mas você também nem me escuta. Me escuta quando eu tô falando. Você é assim, você não me dá valor, não sei o quê. Aí ele vai virar pra mim, mas você também não para de falar, porque você é isso, porque você é aquilo, repete 1000 vezes a mesma coisa. Quer dizer, sei lá, e aí ele vai falar outra coisa, parece minha mãe, que fica falando na minha cabeça, que não sei o quê, né? Digamos. Então aqui a gente vai começar, quem são os jogos psicológicos? Quando a gente começa a trocar faíscas, quando a gente começa a trocar dores,
aqui eu não estou conversando com o outro, eu estou derramando no outro, vomitando no outro as minhas dores. Quando nós estamos nos jogos psicológicos, e que a maioria dos casais fazem, é isso. Eu entro para dentro da minha concha, da minha dor, e aí começo a gritar, a cuspir, a vomitar aquilo tudo que eu tô sentindo. Eu não tô olhando pro outro, eu não vejo o outro, eu não sei quem é o outro. Pra mim pouco importa, eu quero dizer que você não me vê, que isso não aceito, que isso não sei o que, papapá. Então aqui eu fico aqui, ó, não tô te vendo, não sei o que tá acontecendo aí, né? E aí o outro também chega a partir de um determinado momento, já não escuta mais e vai lá para a dor dele, fala, mas desse jeito também, tentando me controlar, eu não aguento mais ser controlado e que não sei o que, não sei. Então ele vai para a dor dele e a gente fica, né, nesse grande movimento de acusações. Então aqui a gente não está se vendo, a gente não está se comunicando, isso não é comunicação, né? Então muitas vezes a gente precisa entender que, na verdade, esse que a gente chama de diálogo, na verdade, o que precisa ser? Foco na solução. Poucas palavras são necessárias quando a gente está focado na solução. De uma maneira, né? Então, poucas palavras ditas com assertividade, de uma maneira eficaz, com foco na solução, pode mudar tudo, tá? E aí, o que eu falo? Quando o casal está conectado. Pouquíssimas palavras são suficientes. Porque a gente está conectado, né? Porque a gente já sente um ao outro, a gente percebe um ao outro. E a gente pode falar também abertamente sobre aquilo que é importante, sem que o outro se sinta melindrado, atingido e não sei o quê, né? E aí a gente entra nesse novo movimento. E aí a gente pode se comunicar. Então, para mim, problemas de diálogo, na verdade, são problemas de falta de conexão, desconexão deste casal. E aí, nós precisamos buscar um outro movimento, que é o que precisamos para nos conectar. É isso que eu vou falar aqui também com vocês, tá? Como acabar com esses jogos psicológicos? A Natália perguntou. Se no casamento, se ambos são chamados ao amadurecimento, mas um só é maduro, como criar conexão? Tá, boa pergunta. Então, Natália, o que acontece? Mulheres e homens amadurecem por processos diferentes e por processos complementares. É como se assim, o nosso processo de amadurecimento viesse daqui pra cá, e um processo, amanhã inclusive eu vou falar sobre isso, na aula de ontem eu falei um pouco, e na aula de manhã eu vou me aprofundar sobre isso, tá? Na aula de cá. E o do masculino é daqui pra cá. É assim, ó. É assim. Os processos, tá? Desde a nossa infância. Quando a gente precisa de determinadas coisas, é diferente. Então, assim, para o feminino, o processo de autoconhecimento, o processo de conhecimento, né? De olhar pra dentro e tal, é um processo, por causa que o movimento feminino é pra dentro, do feminino é pra dentro, né? Ele vem bem antes, espiritualidade, movimento pra dentro, conexão consigo mesma, autoconhecimento, espiritualidade, autoconhecimento, depois estudos mesmo, e aí, né? E aí depois a parte mais material, assim, tipo, física, corporal, de uma certa forma. Esse é mais ou menos, em linhas gerais, o processo de maturação do feminino. Então, pra gente, a busca do autoconhecimento e da espiritualidade são pilares centrais do processo de maturação do feminino. Já no masculino, esses dois, espiritualidade e autoconhecimento, está no final do ciclo. Não que ele só vai usar isso lá na frente, mas assim, né, em processos espirais em que eu fico girando por isso, fazendo meu processo, para o masculino, inicialmente, ele precisa se conectar com a força dele, com outras questões dele, do masculino dele. Então, essa primeira resposta, assim, não é que ele não é evoluído. O processo de evolução, de maturação dele é diferente. Não somos iguais, somos diferentes e complementares. Então, eu preciso entender que deixa ele no processo dele. Ah, mas ele não consegue fazer isso, né? Ele não amadurece, ele é um crianção e tal. Aí eu preciso olhar pra mim assim. E o crianção tá casado com quem? Com a criançona, né? Ou com a sábia? Certamente o crianção não tá casado com a sábia, né?
Então aqui, eu entendi, né? Você fez uma pergunta, se os dois precisam amadurecer. Sim. Então, mas é só para entender. Gente, nós estamos no mesmo barco. Em processos diferentes, em movimentos diferentes, estamos no mesmo barco. E aí, como que a gente vai entender? Como que a gente sai dos jogos psicológicos? Jogos psicológicos. Jogos. Precisamos de duas pessoas, interação aqui. Então, se o meu marido, né, se eu falo uma coisa com ele, e aí, como é que a gente vai solucionar isso? E ele vem e fala assim, mas o problema é que toda vez você fica falando. Eu falei, não, eu entendi. Antes eu ficava falando, mas agora eu quero o seguinte, o que você propõe? Eu proponho isso, isso, isso. O que você propõe para que essa situação não volte a acontecer? Não. Eu entendi o que você está falando, fulano. Eu só preciso te falar o seguinte. Tá tudo bem, eu errei, né? Eu reconheço, errei, você também errou. Vamos seguir em frente aqui. Como que a gente resolve isso aqui agora? Entendeu? Assim, quando eu saio, então, como que a gente sai dos jogos psicológicos? Quando eu começo a sair. E aí, o outro não consegue mais. A dinâmica acaba, porque a dinâmica é nutrida pelos dois. Ela é retroalimentada. Quando eu começo a acessar esse movimento, compreendo sobre isso, acesso o meu processo de maturação, deixo ele viver aquilo que eu acabei de falar com a Daniela, não sei se você estava aqui, né? Que quando eu vou mudando a minha postura, o outro corresponde a essa mudança de postura e a gente vai encontrando novas formas de se relacionar. E aí, quando eu me torno uma inspiração também para ele, nessa minha busca do meu processo, e ele vai começar a buscar o processo dele de acordo com aquilo que ele precisa e faz sentido para ele também. E é o que muitas vezes acontece, sabe? Então, assim, é a gente soltar um pouco o outro e olhar pra gente e buscar a nossa autorresponsabilidade e buscar qual parte eu preciso curar e eu preciso melhorar.